Bom, vamos falar um pouquinho de razões trigonométricas. Isso está na apostila volume 2, na página 15. E o que são razões trigonométricas? Razões trigonométricas, razões são divisões, né? E que envolve aí elementos da trigonometria. E para isso a gente vai utilizar aqui um triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, né? E o segmento de reta oposto a esse ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa, tá? E a gente vai analisar aqui o ângulo alfa. A reta adjacente ao ângulo alfa, que está aqui do ladinho do ângulo alfa, nós chamamos do quê? De cateto adjacente, que está aqui, ó, do ladinho do ângulo alfa, tá? E a reta oposta a esse ângulo alfa, nós chamamos de cateto oposto, tá? Então nós temos aqui, ó, a reta que está junto, vamos chamar assim, junto com o ângulo alfa, nós chamamos de adjacente, cateto adjacente, e aqui está oposta, né, oposto ao ângulo alfa, a reta oposta ao ângulo alfa, nós chamamos de cateto oposto, tá? E quais são as relações trigonométricas que nós temos aí? Nós temos o seno desse ângulo alfa, nós temos o cosseno desse ângulo alfa, e nós temos a tangente desse ângulo alfa. E qual é a relação do seno de alfa? Nós temos que o seno de alfa é a razão entre o cateto oposto, tá? Dividindo por quem? Pela hipotenusa, tudo bem? Então a relação é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. E quanto que vale o cateto oposto? O cateto oposto, a gente viu que é C, tá vendo aqui, ó? C dividido pela hipotenusa, que vale quanto? Que vale o Azinho aqui, tá bom? Um valor aqui, tudo bem? O cosseno é quem? O cosseno é a relação de divisão entre o cateto adjacente por quem? Pela hipotenusa, tá? Então, o cosseno de alfa é quem? O B, né? Que está simbolizado aqui, ó, o Bzinho, dividido pelo quem? Pela hipotenusa, que vale quanto? Que vale A. Então, para decorar, a gente faz assim, né? A gente fala que está encostado ao alfa, então encostou, coçou, encostou, coçou, cosseno alfa. Está encostado, encostou, coçou, cosseno alfa, tudo bem? E a tangente? A tangente nada mais é que a relação da divisão entre o cateto oposto, dividido por quem? Pelo cateto adjacente, tá bom? Então, quem é a tangente de alfa? Quanto que vale o cateto oposto? Vale C. E o cateto adjacente tem o valor de B, tudo bem? Vamos tentar fazer um exercício para a gente tentar entender melhor isso, beleza? Bom, o exercício está na página 19 e diz assim: Anderson e Marcelo estão treinando para uma competição de natação e vão atravessar um rio. Anderson nadará de A até B e Marcelo de A até C. Então, Anderson vai nadar aqui, ó, de A até B, aqui, ó, de vermelho, e Marcelo vai de A até C, que é um de azulzinho aqui, tá? Então, no item A, ele diz assim: de acordo com o problema, que medidas que precisamos determinar? Precisamos determinar a medida de A até B, né? E a medida de A até C, tudo bem? As medidas dos segmentos A até B, AB, e de A até C, AC. Tudo bem? Aí no item B ele diz assim: sem considerar a correnteza e sabendo que os atletas vão se deslocar em linha reta, conforme indicado na figura, quantos metros cada um terá de nadar? Para resolver esse problema, consulte a tabela trigonométrica e utilize os valores com aproximação na segunda casa decimal. Muito bem. Então tá aqui, olha só, olhando para a figura, o que eu já tenho? Eu tenho um ângulo que ele já dá o ângulo, que é 40 graus, e ele dá um valor de uma reta que está encostada ao ângulo. Então encostou, coçou. Então eu já posso achar quem aí? Cosseno, porque eu já tenho o valor de quem está encostando. Encostou, coçou, cosseno. Como fica isso? Quem que é o cosseno? Aqui, ó, de amarelinho. Encostou, coçou, cosseno. Então, como fica isso? Cosseno do ângulo, que vale quanto? 40. É quem? A relação do cateto adjacente, do cateto adjacente que eu tenho aqui, dividido por quem? Pela hipotenusa. Eu não tenho a hipotenusa. Muito bem, só que eu tenho um valor de cosseno, porque na apostila ele deu uma tabelinha aqui, ó. Olha a tabelinha que ele deu. Então eu tenho o valor do cateto adjacente e tenho o valor do cosseno de 40. Olha aqui, ó. Ângulo 40
e o cosseno está aqui, ó, ângulo 40 e o cosseno 0,766, 0, né? Só que ele fala aqui, ó, para usar, para resolver usando a aproximação segunda casa decimal. Então eu vou usar aproximadamente 0,77. Então eu tenho o cosseno de 40, no lugar do cosseno de 40 eu ponho quem? 0,77. Eu tenho o cateto adjacente, o valor dele, que é 40, e vou dividir pela hipotenusa, que é quem? AC, que eu não sei quem é, e eu vou achar o valor agora. Como fica isso? AC é 40 dividido por 0,77, que vai dar aproximadamente 51,9. Tá aqui, ó, que é a hipotenusa, que é 51,9. Tudo bem? Então veja, o que você tem que fazer, amados? Você tem que ver os valores que ele deu e achar o terceiro valor, né? Aí no caso ele deu Ele deu o valor da reta que encosta e o ângulo. Encostou, cosseno, tem o ângulo que ele deu a tabela e tem o valor da reta e acha a hipotenusa que ele quer, que é o valor de AC. Agora eu preciso achar o valor de quem? De AB. E como que eu acho o valor de AB? AB é quem? É a reta oposto, né? Oposto ao ângulo que eu estou falando. Então, a reta oposta é o quê? É seno de 40, que é quem? Que é o cateto oposto, dividido por quem? Pela hipotenusa. Quanto que é o seno de 40? Eu sei, porque ele deu a tabela lá na apostila. Eu peguei a parte dela aqui que nos interessa. Olha só. Seno de 40, tá aqui, ó. É esse lado que eu quero, né? AB agora. E o seno desse cara, desse ângulo de 40 graus é 0,6 alguma coisa, só que eu vou usar só os dois que ele fala que posso dar aproximação na segunda casa decimal. Então vai ficar o quê? 0,64, que é igual a AB dividido por quem? Pela hipotenusa. Como fica isso? Passo multiplicando, eu tenho que AB é igual a 33,2 metros. Percebendo, meus queridos? Então ele vai te dar um ângulo e vai te dar um segmento de reta. Pode ser o cateto oposto, pode ser a hipotenusa, ou pode ser o cateto adjacente. Aí você vai, a partir daí, descobrindo os outros, tá bom?